Olá, pessoal. Mais uma aula de Sociedade e Cultura, isso mesmo, Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam em paz, estejam com muita vontade de aprender nesse novo processo aí, né, pessoal? Nesse período. Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje? Fazer uma revisão sobre o conteúdo, o que é cultura e sentidos da cultura. Dentro desse campo, sentidos da cultura, eu trabalhei com vocês na semana passada sobre a cultura erudita, a cultura popular, e também expliquei um pouquinho sobre a cultura de massa. E hoje irei trazer novamente esses conteúdos para que seja fixado na mente de vocês e que vocês consigam, de fato, compreender a importância e observar como esses sentidos da cultura estão presentes no nosso dia a dia. Então, para quem está achando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura, mas também de religião, mas só que essa aula daqui, ela é de Sociedade e Cultura, tá? E aqui abaixo segue meu e-mail, para que vocês possam estar enviando alguma dúvida, alguma pergunta a respeito sobre as aulas remotas. Diante disso, aproveito também para destacar aqui, para vocês deixarem o comentário que vocês acharam da aula, de qual escola você está falando, ou seja, onde você estuda, o seu nome, enfim, deixe o seu comentário, curta, compartilhe e não esqueça de enviar sua atividade de Sociedade e Cultura para o seu professor ou para a sua professora dentro do horário programado. Então, você já sabe como isso funciona, tá? Se é segundo horário, no segundo horário você envia. Se é no terceiro horário, organize o seu dia de acordo com os horários da escola, para que não atrapalhe o seu desenvolvimento e que você não fique perdido nesse processo. Então, você siga lá os horários certinhos, né, de sua escola, para que você consiga absorver o máximo de informações e conhecimento que vai contribuir muito para a sua formação. Então, diante disso, vamos lá, sexto ano, o que é cultura e sentidos da cultura. Antes de mais nada, né, antes de eu explicar mais um pouco sobre esse tema, eu quero que vocês entendam sobre o que é cultura, né? Destaco que já trabalhei com vocês vários outros momentos sobre a palavra cultura. Lembre que cultura está voltado para a ideia de representação em grande e larga escala. Se você perguntar cultura para mim, eu vou ter uma definição. Se você perguntar a ideia de cultura para uma outra pessoa vai ter uma definição diferente e assim sucessivamente. Então, quando se fala de cultura, é uma palavra muito abrangente, né? Vai depender ali de acordo com o conhecimento ou a informação de cada um. Não significa que a minha definição está certa e que a definição do colega ou de uma outra pessoa, de um pesquisador, historiador que for, está errada. Não. Significa que a gente teve diversas interpretações e visões diferentes e que essas visões diferentes também definem a ideia de cultura, tá? Mas eu vou trazer aqui uma mais atual, né, de acordo com os estudos da sociologia, da antropologia e também da história. Mas é justamente o seguinte, a ideia de cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões de comportamentos humanos que envolve. O que é que isso quer dizer? Significa que toda a cultura ela é resultado unicamente da produção do homem. Tudo aquilo que o homem produz pode ser entendido como cultura. Esse patrimônio social, aquilo que o homem produz, automaticamente, né, vai se tornar ali um patrimônio. Que é um patrimônio? Algo que pertence ali a um determinado grupo de pessoas, uma determinada comunidade, um determinado bairro. Então, o que é produzido pelo homem que se torna cultura? O conhecimento, as experiências, as atitudes, os valores, as crenças, a religião, a língua, a hierarquia, as relações espaciais, ou seja, o fato de você se pertencer, entender pertencente ao município de Itabaianinha, isso é uma prática cultural voltada para a ideia de pertencimento, né? Noção de tempo, conceitos de universo e tantos outros elementos que se encaixam na ideia de cultura, tá? E agora aqui eu vou dizer para vocês que dentro daquele campo de cultura a gente pode entender outras categorias de cultura,
Podemos estabelecer 3 tipos de cultura, somando, ou se não, tomando, uma concepção restrita da palavra que se refere mais ao ambiente estético e artístico do que um conjunto de saberes coletivos. Esse conjunto de saberes coletivos é essa ideia de cultura. Dentro desse campo aqui, eu vou apresentar agora 3 categorias, ou três tipos, que é a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. Vejam só o que foi que eu já fiz. Eu já disse o que é cultura para vocês e agora estou falando sobre os sentidos da cultura. Então, quando se fala na palavra cultura, automaticamente soa no ouvido de vocês sobre as práticas culturais que o homem faz. Passamos recentemente pelos festejos juninos, né, pelo São João, São Pedro, pela fogueira, pela culinária típica, pelo milho, pelo amendoim, enfim. Tudo ali que o ser humano passou, né, sobretudo a cultura brasileira nordestina, ali é uma ideia de cultura. Mas uma ideia de cultura, o quê? É uma cultura erudita? É uma cultura popular ou uma cultura de massa? A gente sabe que é cultura, mas qual é o tipo de cultura? Tá? Desde já informo que é uma cultura popular. Os festejos juninos é uma cultura popular, tá bom? Mas vou explicar, né, trazer à tona mais uma vez esse conteúdo de forma mais prática para vocês. Então, cultura erudita, que eu vou explicar para vocês. Como surgiu a cultura erudita? A cultura erudita é uma forma de produção artística feita das elites dominantes para as elites dominantes. Nota-se que a elite dominante aqui se refere à questão financeira e intelectual. Na tradição artística ocidental, o centro de origem da produção cultural de elite deu-se na Europa. Então, esse tipo de cultura, chamada de cultura erudita, ela é de uma característica de produção artística. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela é feita por um pequeno grupo de pessoas, né, que participam ali da elite, e esse pequeno grupo de pessoas que participam ali da elite faz essa cultura, mas para todos não. Faz essa cultura para eles mesmos consumirem. Fazem esse tipo de cultura, cultura erudita, para outras culturas dominantes. Então, a ideia dominante aqui significa a questão financeira. O que é uma elite dominante? Uma elite dominante significa um grupo de pessoas que tem um certo poder aquisitivo, que tem um certo din-din no bolso. Então, criam-se ali o mundo deles, né, chamado de cultura erudita, e ali eles começam a propagar, né, diversas práticas culturais dele, no qual outras pessoas que não têm dinheiro não conseguem ter acesso a esse tipo de cultura. Ok? Aqui é uma característica da cultura erudita. A cultura erudita, ela vai surgir na onde? Na Europa. Automaticamente, ela vai ser importada, né, para o Brasil. Ela vai ser trazida para o Brasil logo após o processo de colonização, que é quando os europeus, né, vêm juntamente com os imigrantes para o Brasil, né, e passa ali a ter contato com outras culturas que aqui tinham e gerou esse processo de diversidade. Então, hoje o Brasil tem uma cultura erudita, tem cultura popular e cultura de massa. Por isso que é importante entender as categorias, não para diferenciar ou colocar uma melhor do que a outra, mas para que a gente entenda como se deu o processo de formação da cultura brasileira. Então, a música clássica faz parte da cultura erudita e traz consigo ilustres compositores cuja fama atinge os mais diversos contextos sociais. Na Europa, no século XVIII e século XIX, a cultura erudita poderia ser caracterizada como aquela que faz referência aos clássicos da Grécia e Roma antiga. Aqui temos 2 informações. Primeiro que, quando se fala de cultura erudita, a música clássica, repetindo, a música clássica é um exemplo de cultura erudita. Lembra que eu falei para vocês que a música clássica, por exemplo, todos fazem música clássica? Não. Normalmente, quem faz música clássica são pessoas que têm um certo poder aquisitivo. Mas para você assistir uma apresentação de música clássica, a pessoa tem que pagar o ingresso, a pessoa tem que ali ter um entendimento sobre aquela apresentação, sobre as técnicas, e tudo isso gera a questão financeira. Todo mundo tem acesso
Há uma apresentação de música clássica? Não, porque a música clássica ela foi produzida ali pela elite e automaticamente o seu público-alvo é elite. Essa daí é uma das características da cultura erudita, tá? Que vai ter ali o seu crescimento, sobretudo no século XVIII e século XIX, e que vai trazer uma ideia de Roma e de Grécia. Então, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, era comum apresentações de músicas clássicas. Passou-se os anos e a música clássica permanece, né, nos dias atuais, em diversos continentes, em diversos países do mundo hoje, tá? Não com tanta frequência, né? Não com tamanha expressividade que tinha lá no século XVIII e XIX, mas que existe até nos dias atuais. Temos a música clássica, temos também as óperas, são exemplos de cultura erudita, que eu expliquei para vocês. O balé é exemplos também de cultura erudita. Por quê? Porque são culturas produzidas ali pela elite dominante, precisa de um refinamento intelectual. Então, normalmente, as pessoas que vão assistir o balé entendem cada movimento, cada expressão do corpo, né? Cada passo, cada equilíbrio, enfim. Então, mais uma vez, a questão do balé como cultura erudita. E aí, agora, quais são as características de fato da cultura erudita? Então, vejam só, pessoal, o exemplo de fato da cultura erudita. As características gerais da cultura erudita é consumida por um pequeno grupo de pessoas e geralmente elitizada. O acesso à cultura erudita é reduzido. Aquilo que eu falei, é produzido por um pequeno grupo de pessoas que tem um certo poder aquisitivo e geralmente essas pessoas são elitizadas, são da elite. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de cultura porque ela é muito tradicional e conservadora. Apesar de ser consumida por um pequeno grupo de indivíduos, pretende ser universalmente bela por ser a mais expressão da obra antiga, da obra humana. O que é que isso quer dizer? Isso significa que, por mais que ela é feita por um pequeno grupo de indivíduos, mas ela entende-se como uma das mais expressões da vida humana, né? Ou seja, uma das primeiras formas de expressão da vida humana. Considerada difícil, ou seja, é possível apreciá-la apenas com um treinamento intelectual específico neste campo. Aquilo que eu havia falado para vocês. Vocês, quando forem lá, né, tiver a oportunidade de ir numa ópera, né, tá lá, né, cantando a música clássica. Se você não tiver um conhecimento prévio daquilo, se você não entender as técnicas, as ferramentas, os instrumentos, os utensílios que estão utilizando, você não vai conseguir se encaixar, você não vai conseguir entender qual é o objetivo daquela apresentação. Então, é preciso você ter um treinamento intelectual antes, né? Um período de estudo para que você entenda todos aqueles elementos que estão ali no palco naquele momento. Representa o topo do progresso da humanidade. Segundo a cultura erudita, né? Muitos eruditos, na verdade, entendem que ali representa o topo do progresso da humanidade. Mas essa ideia, ela está errônea e estereotipada. Porque a partir do momento que ela se diz ser o topo do progresso, ela está dizendo que as outros tipos de cultura, né, a cultura popular e a cultura de massa, ela é inferior. E pelo fato de ser inferior, tem que ser discriminada. Então, essa característica aqui, pessoal, representa o topo, tem que ser entendida como um elemento negativo, que infelizmente pertence aqui às características gerais da cultura erudita. É produto de uma reflexão e refinamento intelectual e por isso demanda estudos e tempos de dedicação. Vejam só, para você aprender o balé, você não aprende o balé da noite para um dia. Você tem que ter alta habilidade, você tem que ter alto equilíbrio, tanto mental como físico. Então, ali você precisa de tempo de dedicação, tempo de treinamento, muitas horas de treinamento. É um exemplo típico da cultura erudita. A música clássica, o mesmo jeito. Você precisa de treinamento, você precisa de dedicação total, tá? Para que você consiga absorver ali o que de fato você quer apresentar. E agora para a cultura popular. A cultura popular, pessoal, ela surgiu graças à interação contínua entre as pessoas das regiões diferentes e as necessidades do ser humano de se enquadrar ao seu ambiente envolvente. A sociologia e a etnologia que estuda a cultura popular não tem como objetivo fazer juízo de valor, mas identificar as manifestações permanentes e coerentes dentro de uma nação ou comunidade. O que é que essa informação vem trazer? Essa informação vem trazer que a cultura popular
ela não necessariamente surgiu no Brasil, mas que a partir do encontro de diferentes culturas, né, dos europeus, dos africanos, dos povos nativos que aqui existiam, né, contribuíram para o surgimento e a expressão forte da cultura popular. A cultura popular ela vai ser totalmente diferente da cultura erudita. A cultura erudita ela é feita pela elite, já a cultura popular não. A cultura popular ela é feita pelo povo para o povo. O folclore, o carnaval, né, que são manifestações culturais, né, são tudo aquilo que é feito pelo povo, pela massa, tá? Aí aqui, mais uma vez, trago do lado de esquerdo de vocês, temos uma manifestação que ocorre lá na cidade de Laranjeiras, tá? Sergipe, estado de Sergipe, né, o Lambe Sujo, né, uma manifestação muito expressiva, muito presente no contexto histórico, social e econômico também. E do lado de cá temos o Carnaval de Itabaianinha, que recentemente se tornou um patrimônio imaterial do município, tá? São formas e expressões da cultura popular. Assim, a cultura popular inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, o forró, o frevo, o funk, o arrocha, o brega funk, enfim, tudo que é feito pelo povo, né, onde as pessoas têm acesso, independentemente de sua questão social, da sua condição social, seja financeira e etc., pode ter acesso à cultura, é entendido como cultura popular, tá? E aqui a gente retorna. Pronto. Agora a gente vai para a cultura de massa. A cultura de massa, pessoal, ela é diferente das demais também. Vocês vão perceber uma questão, né? Enfim, alguns historiadores acabam ali criticando e descendo o pau mesmo na cultura de massa. Mas vejam só, a cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas. Ou seja, por mais que ela é diferente, mas ela pode pegar uma característica aqui de uma, característica aqui de outra e aqui de outra. Enfim, até formar a cultura de massa. A cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo. Qual é a cultura autêntica criada por um povo? A cultura popular. Ou por uma elite intelectual. Qual é a cultura criada pela elite intelectual? A cultura erudita. Mas é um produto da indústria cultural. Vejam só. Ela não é uma cultura popular, ela não é uma cultura erudita, mas é uma cultura produzida pela indústria cultural. O que é indústria? Pelas grandes empresas que visam atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Então, tem lá o aspecto cultural. Dentro daquele aspecto cultural, ali torna um negócio, uma questão econômica. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, o Carnaval de Itabaianinha. O Carnaval de Itabaianinha é uma cultura. Você sendo contra ou não, enfim, é uma cultura, tá? Então, dentro daquela questão da cultura, tem ali o quê? A questão econômica. As pessoas vão à festa, gastam dinheiro, né? Compram bebidas, lanches, compram roupas, compram celulares para tirar foto, enfim, né? Compram, consomem, não é isso? O fato delas consumirem se tornou a cultura de massa. Então, a cultura de massa ela tem essa pegada, essa característica. Tem a questão cultural e ela olha para a questão cultural e torna aquela questão cultural econômico, como uma forma de lucratividade. Os festejos juninos, sim, pronto, é uma questão cultural, não é isso? Muito bem. Mas ali tem o que? As pessoas consomem o milho, compra amendoim, compra materiais para decorar suas casas. Então, o fato delas comprarem, delas serem influenciadas a comprar, ali tem um aspecto da indústria cultural. E se tem um aspecto da indústria cultural, aquele negócio se torna lucrativo e automaticamente se torna uma forma de nos influenciar a comprar aquele determinado produto. O que é que isso quer dizer? Significa que tudo aquilo que é feito pela indústria cultural para influenciar as pessoas a comprarem é a cultura de massa, tá? E aqui é um exemplo, pessoal. Eu sempre gosto muito de usar esses dois exemplos que fica claro para vocês.
as informações que os meios de comunicações passam para a gente, seja a TV, a rádio. Se você liga o rádio, propaganda. Se você liga a TV, propaganda. Se você entra no WhatsApp, propaganda. Se você entra no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, qualquer rede social, sempre vai ter propaganda. As propagandas é uma característica típica e básica da cultura de massa. Porque as propagandas, assim como os anúncios, são feitos por quem? Pela indústria cultural, tá? Então, essa é a ideia de cultura de massa. E agora a gente vai para a nossa atividade, pessoal, que é simples e fácil. Sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar. Eu quero saber sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar, tá? Eu quero saber incorreta. A cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. Eu quero saber a incorreta. Aqui está a certa. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. Certa. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. Correta. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. E tem alguma coisa aqui errada. A cultura erudita, ela é superior à cultura popular? Não, não existe uma cultura superior à popular. Aliás, não existe uma cultura superior à outra. Todas as culturas estão no mesmo patamar. O que difere uma cultura da outra, é as formas de manifestação, mas que essa diferença não pode ser entendida como superior. E até mesmo a cultura erudita, ela não é acessível a todas as pessoas, não. Ela é acessível às pessoas que têm um certo poder aquisitivo, tá? Então, vocês respondam aí com a questão, quero saber a incorreta. E aqui, a cultura popular corresponde às práticas cultivadas de maneira tradicional, porque está sobre a cultura popular. Está relacionada à tradição coletiva e muitas vezes é marcada pelas relações de pessoas com seu ambiente, atinge simultaneamente as pessoas pelos meios de comunicação eletrônico. Lembre, toda vez que fala sobre comunicação eletrônica, comunicação nas redes sociais, WhatsApp, programa de rádio, TV, tecnologia, é cultura de massa. Mas aqui eu quero saber sobre cultura popular. Representa a cosmovisão das classes tradicionais dominantes? Não. É comercializado e consumido em larga escala devido aos atuais técnicos de reprodução técnica? Não. Então, essa aqui eu vou responder para vocês, viu? Está relacionada à tradição oral, coletiva e muitas vezes marcada pelas relações de pessoas com o seu ambiente. Então, vou responder essa questão aqui, porque para ficar mais claro, para vocês não confundirem a mentezinha de vocês, tá? Então, aqui, alternativa A. Quem marcou a alternativa A, muito bem, está corretíssimo. E vamos para a reta final da nossa aula, que encerro a aula de hoje com a seguinte frase: na vida a seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada. Ela nos faz caminhar rumo à nossa própria superação. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, não esqueçam de fazer atividade, e que vocês peguem essa frase e levem para o dia a dia de vocês, tá? Então, que vocês tomem a melhor decisão de sua vida, que é justamente estudar, 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 que o futuro brilhante, com certeza, vocês irão ter, tá? Que vocês fiquem em paz e até a próxima aula. Valeu, pessoal!